Senhor, meu Deus, eu agradeço por estarmos aqui, Pai. E eu venho orar, pedir agora para que o Senhor venha usar o Bispo Valdivino, Senhor, para falar conosco, Pai. Que o Senhor fale aquilo que nós estamos precisando ouvir e que o Senhor nos dê entendimento da Tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado. Paz do Senhor, irmãos, podeis assentar. Que bom estarmos aqui nesta manhã, dando continuidade ao nosso estudo no livro de Apocalipse. Abra sua Bíblia no capítulo 17 do livro de Apocalipse, que é onde nós vamos estar trabalhando hoje. Vamos estar falando dessa personagem aí, ó, a mulher sentada sobre a besta de 7 cabeças. Acredito que esses estudos têm sido muito proveitosos, especialmente se... Irmãos, cortando aqui a minha palavra, quem quiser a revista, foi feita essa semana, tem algumas aqui, tá? Tá aqui com o pastor Célio, levante a sua mão, tá aí com o Arthur agora, tá? E depois eu vou postar também no grupo, né pastor Célio? Vou postar o link em PDF, quem quiser baixar também, tá? E esse material, eu tenho visto que ele tem ficado muito bom, e nós vamos no futuro fazer uma junção de todos eles e fazer o comentário inteiro do livro de Apocalipse para estar disponibilizando para toda a igreja. Muito bom, digo para vocês que é um conteúdo muito proveitoso e que nos ajuda muito a compreender esse livro que é tão enigmático, né? Um livro cheio de simbolismo e ao mesmo tempo muito importante para que nós também não venhamos ser enganados, para que nós não venhamos cair em nenhum engano do mundo, né? E conhecer o final de tudo, o que Deus preparou para acontecer no final de tudo. Vamos ler o capítulo 17, é um capítulo pequeno, mas que tem um significado muito grande. Diz assim: então vieram os homens, capítulo 17 de Apocalipse, eu estou aqui onde o irmão leu em Samuel, capítulo 17 de Apocalipse. Diz assim: veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças e falou comigo, dizendo: vem, mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz, que se acha sentada sobre muitas águas, com quem se prostituíram os reis da terra, e com o vinho de sua devassidão foi que se embebedaram os que habitam na terra. Transportou-me o anjo em espírito a um deserto, e vi uma mulher montada numa besta escarlate, besta repleta de nomes de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres. Achava-se a mulher vestida de púrpura e de escarlata, adornada de ouro, de pedras preciosas e de pérolas, tendo na mão um cálice de ouro transbordante de abominações e com as imundícias da sua prostituição. Na sua fronte achava-se escrito um nome, um mistério: Babilônia, a grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Então vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. E quando a vi, admirei-me com grande espanto. O anjo, porém, me disse: por que te admirastes? Dir-te-ei o mistério da mulher e da besta, que tem as 7 cabeças e os 10 chifres, e que leva a mulher. A besta que viste era e não é, está para emergir do abismo, e caminha para a destruição. E aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão, vendo a besta que era e não é, mas aparecerá. Aqui está o sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, nos quais a mulher está assentada. São também 7 reis, dos quais caíram 5, um existe e o outro ainda não chegou. E quando chegar,
tem de durar pouco. E a besta que era e não é, também é ele, o 8º rei, e procede do 7, e caminha para a destruição. Os 10 chifres que vistes são 10 reis, os quais ainda não receberam reino, mas recebem autoridade como reis, como a besta durante 1 hora. Tem estes um só pensamento, e oferecem à besta o poder e a autoridade que possui. Pelejarão eles contra o cordeiro, e o cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão também os chamados eleitos e fiéis, que se acham com ele. Falou-me ainda: as águas que vistes, onde a meretriz está assentada, são povos, multidões, nações e línguas. Os 10 chifres que vistes e a besta, esses odiarão a meretriz, e a farão devastada e despojada, e lhe comerão as carnes, e a consumirão no fogo. Porque em seu coração incutiu Deus, que realizem o seu pensamento, e executem a uma e deem à besta o reino que possui, até que se cumpram as palavras de Deus. A mulher que viste é a grande cidade que domina sobre os reis da terra. Amém? Aqui então eu li na versão Almeida, revista e atualizada, mas que esta versão, se ela for pega em uma outra versão, ela tem uma linguagem melhor do que essa ainda. Mas vamos ficar com essa aqui mesmo. Percebemos aqui que é um capítulo enigmático, né? Falando aí desta mulher, falando desta besta, falando que a besta, que é um animal, tendo 7 cabeças, e o anjo, se nós prestarmos atenção, o anjo ele vai dar as descrições desta mulher, de quem é esta mulher, e quem é esta besta, e o significado de cada uma das cabeças, né? A leitura é uma leitura ruim por causa dessas figuras, mas como nós já temos falado, é o estilo literário do Apocalipse, né? As literaturas apocalípticas, elas são escritas desta forma, formas de enigmas, de usando símbolos e etc. E uma das formas de se interpretar, de se ler o Apocalipse, é uma forma chamada cíclica, ou seja, nós vimos as 7 igrejas, depois 7 selos, 7 trombetas, e agora estamos nas 7 taças. E cada uma dessas fases, né, a partir dos 7 selos, os flagelos, eles vão intensificando, né? Falamos que, nós percebemos que há devastação que consome 1/3 da terra, depois 2/3, depois a metade da terra inteira. Então, ou seja, há uma progressão nos acontecimentos. Isso significa, quando a tribulação acontecer, os 3 anos e meio serão tribulação, mas uma tribulação mais amena, uma tribulação que não será tão intensificada. Com o derramar das taças, começa então, segundo as interpretações, a segunda fase da tribulação, que então é chamada grande tribulação. E aí então, desde o capítulo 4, capítulo 5, aonde já foi falado que a igreja já está arrebatada, não estará aqui na terra. Mas, ao mesmo tempo, muitas pessoas que criam em Cristo, que na verdade sabiam que Jesus era o Salvador, mas não fizeram a aliança com Ele, estarão aqui, né? Porque nós sabemos que muitas pessoas, mesmo não estando na igreja, mesmo não professando a sua fé em Cristo, mesmo não fazendo uma aliança com Ele, essas pessoas, muitas, milhões de pessoas no mundo, creem em Jesus. Mas o que acontece? A Bíblia nos diz que nós precisamos não só crer e não só saber, mas nós precisamos fazer uma aliança com Ele. Então, os que fizerem a aliança serão arrebatados.
E os que não fizerem a aliança, então estarão aqui no período da tribulação e da grande tribulação. E também esse período, o que acontece? Terá muitos acontecimentos que essas pessoas vão conseguir se esquivar do anticristo, da perseguição. Então, na tribulação terá salvação? Terá muitas pessoas serão salvas na tribulação, tá? E nós vamos então começar nesse capítulo, e no final eu quero fazer também uma leitura do capítulo 19, que é onde finda os acontecimentos desse capítulo 17. Na verdade, desde antes, capítulo 16, onde é anunciado a guerra do Armagedon. Então, aqui está especificando no capítulo 17 os personagens que vão fazer parte dessa guerra, tá? Aquilo que vai começar a entrar na guerra chamada Batalha de Armagedon, que é a batalha aonde precederá a implantação do milênio, aonde Satanás será preso. E o capítulo 18 também, eu não vou trabalhar ele aqui, só vou citar, mas o capítulo 18, você vê em detalhes a destruição da Babilônia, tá? Não é necessário a gente trabalhar ele, porque o capítulo 17 é ele que nos dá toda a explicação do que vai acontecer. O capítulo 18 dá os detalhes, dizendo que os mercadores vão ficar tristes, porque a Babilônia mística, né, caiu, foi vencida, vai dizer que naquele lugar não vai mais habitar ninguém, e as pessoas vão chorar. Então, ou seja, são detalhes. E depois o capítulo 19, nós vamos ler ele todo, que é o momento em que Jesus está voltando também para vencer esta batalha. Quando Jesus estará vindo com a igreja, tá? Vencendo então esta besta que nós estamos vendo aqui, tá? Prendendo o anticristo, lançando, na verdade, o anticristo e o falso profeta já no lago de fogo, e prendendo Satanás, tá? Que é esta personificação aqui dessa besta que será presa. Então vamos adentrar aqui. Agora você, com a apostila, também com a revista, você pode acompanhar. Então vamos lá. A mulher assentada sobre uma besta, a visão da Babilônia. Essa figura aí pegamos na internet, né? Uma simbologia. Os selos, nós já vimos então que os selos já foram abertos, as trombetas foram então tocadas, as 7 taças estão agora vazias, porque agora é o derramar da última taça, o último flagelo, né? A ira de Deus sendo derramada sobre a terra. E depois do derramar da 7ª taça, foi então anunciada aí no versículo 19 do capítulo 16, sobre essa destruição, que diz: e da grande Babilônia se lembrou Deus, para lhe dar o cálice do vinho da indignação da sua ira. Desde o capítulo 16, já está anunciado que Deus iria acabar com esta Babilônia. Então nós vamos ver, primeiramente, quem é esta mulher. Diferentemente, lembra que nós falamos da mulher do capítulo 12? A mulher lá no capítulo 12 é Israel. É a mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos seus pés e a coroa de 12 estrelas. Mostramos que esta mulher do capítulo 12, ela é a nação de Israel. Aqui, esta mulher é a Babilônia. Esta mulher é chamada da Babilônia mística, e ela simboliza prostituição espiritual, tá? E por que tem essas repetições? Exatamente porque Satanás, ele tenta imitar tudo aquilo que Deus faz. Tudo que Deus faz, Satanás, ele tem um paralelo também para imitar. Enquanto a mulher na Bíblia representa a noiva de Cristo, né? A mulher pura, a mulher virgem, representa a noiva de Cristo, Satanás também levanta uma figura de uma mulher. Nós temos a Jezabel, nós temos agora a Babilônia, nós temos essa mulher sentada sobre esta besta, que representa a prostituição espiritual, tá? É o que nós vamos estar vendo. Então agora no capítulo 17, será dado os detalhes da cidade da Babilônia, representado por esta mulher, também chamada de prostituta. Primeiro ponto, quem é esta mulher?
a grande prostituta chamada Babilônia. Então, para que nós já memorizemos, a mulher, eu vou fazer o resumo depois, mas esta mulher, ela é a cidade de Babilônia. E a cidade de Babilônia, ela representa não a cidade local, a cidade física, mas ela é uma cidade, essa Babilônia, ela é uma representação mística de toda a idolatria que a Babilônia, sim, que nasceu lá na Babilônia, esparramou por todo o mundo, espalhou por toda a terra. É um sistema religioso caído, contrário à vontade de Deus. Tá? Então aqui quando menciona esta mulher é a Babilônia. E quem é essa Babilônia? Esta Babilônia é um sistema místico, religioso, contrário a Deus. E que também a própria Roma é chamada, é simbolizada também de Babilônia, tá? E nós vamos ver nos estudos, e eu vou apresentar aqui para vocês, que há uma grande comparação, hoje e de há muito tempo, de que esse sistema místico que estava na Babilônia, que representa a Babilônia, que passou para o Império Romano, é o sistema que muitos se identificam com o sistema romano católico, tá? E nós vamos ler o próprio texto bíblico e nós vamos perceber que fica difícil a gente não aceitar esta posição, porque é muito claro o que a Babilônia mística representa com tudo aquilo que aconteceu já na história e acontece até hoje com o sistema romanista, né, de idolatria e de etc. Então, detalhes de quem é esta mulher. Ela está sentada sobre muitas águas, que representam povos. Então, aqui o próprio anjo está dando o significado. Quem é esta mulher? Né? Ela está sentada sobre muitas águas, e que essas águas representam o quê? Povos. Nós já falamos desde o capítulo 13, a besta que sai do mar, significa mar, água, significa povos. E o próprio anjo aqui está dizendo que representa povos, multidões, nações e língua. E também seria impossível, né, que esta mulher, sentada sobre muitas águas, ou sentada sobre 7 montes, fosse uma mulher literal, né? Então, é uma linguagem simbólica. Diz aí o versículo: e disse-me, as águas que vistes, onde se assenta a prostituta, são povos e multidões, e nações e língua. A interpretação agora que se dá a esse texto: a mulher sentada na besta simboliza uma prostituta, e também simboliza uma cidade, a cidade chamada Babilônia. Por quê? Porque a cidade de Babilônia foi aonde nasceu o grande mistério religioso contrário a Deus. E eu vou mostrar isso para vocês daqui a pouco. Ou seja, a prostituta é uma grande cidade de grande influência religiosa. Aqui já dá para nós ir fazendo algumas comparações para entendermos quais são as cidades no mundo hoje que têm influência mundial religiosa, né? Nós temos Roma, o Vaticano, né, que está em Roma. Nós temos o Vaticano na Itália, e nós temos Jerusalém. Essas duas cidades, e depois uma terceira, mas que não é colocado, que é Meca. Estas cidades, elas têm influência religiosa mundial, sim ou não? Não é verdade? Então nós vamos observar aqui. Babilônia é então um sistema religioso contrário a Deus, e que exerce uma influência mundial sobre povos e nações, chamada de Babilônia mística. Então, sempre que nós lermos Babilônia, principalmente no Apocalipse, nos textos de Mateus, geralmente vai ser Babilônia mística. A origem, então, desta Babilônia mística, onde é que ela nasceu? Nós vamos ver a origem dela no capítulo 10 de Gênesis, quando esse personagem aqui chamado Nimrod começa a construir a Torre de Babel. Lembra da Torre de Babel que foi construída? Então, às vezes a gente passa por essa leitura ali e não percebemos qual o significado, mas o significado ali, capítulo 10, capítulo 11, da construção da Torre de Babel, é uma oposição contra Deus. Porque qual foi o evento anterior à construção da Torre de Babel? Foi o dilúvio.
Então a construção da Torre de Babel levanta esse Nimrod, e ele então quer construir esta torre para que, se Deus resolvesse acabar com a terra novamente com água, essa água não iria atingir aonde eles estavam, lá nessa torre imensa, né? E o desfecho foi que Deus desfez tudo isso, mas nós vamos ver a interpretação que os próprios judeus dão a esse evento. Segundo aí uma tradição dos judeus, Nimrod foi poderoso no pecado, enredando os homens para desviá-los do culto a Deus. O texto bíblico fala que ele era caçador diante de Deus, mas as interpretações dizem que ele caçava quem? Gente. Ele escravizava pessoas para poder entrar nesse empreendimento dele, que era essa construção. A apostasia flagrante de Nimrod culminou então na construção da Torre de Babel, planejada para ser o centro de rebelião contra a Deus. E o Senhor, para frustrar esse plano, tornou Babel a cidade da confusão, que é ali quando Deus então confunde todas as línguas e não permite que esse projeto siga adiante. E segundo os estudiosos, o Nimrod, ele já é a primeira personificação do anticristo. É a primeira vez na Bíblia em que o anticristo já tenta se levantar para impor o seu reino aqui sobre a terra. E vários outros personagens na história também, Nabucodonosor, outros Césares, os imperadores, Hitler, outras pessoas influenciadas por esse desejo poderoso de dominar toda a terra, porque é isso que o anticristo vai fazer no final. Ele vai receber de Deus, né, no momento certo, a autorização para poder dominar sobre toda a terra. A cidade chegou a ser não somente fonte de idolatria, mas da perseguição do povo de Deus. Depois, o espírito então de idolatria e perseguição passou da Babilônia para Roma, dos Césares. Mas nos últimos dias, o espírito de Babilônia passará para o Império Romano ressurgido. Nós vamos ver isso aqui mais na frente, que é justamente nessa parte do texto que fala sobre aquele que existia, 5 ainda existe, 5 já passaram, 1 já existe. Nós vamos ver isso aqui, porque dentro da visão da interpretação dispensacionalista, eles dizem que o império do anticristo que vai surgir, o 8º que surge do 7º, é semelhante ao Império Romano. Por isso os estudiosos de escatologia chamam esse império que vai surgir de Império Romano ressuscitado, ou do ressurgimento do Império Romano. Por quê? Porque na época do Império Romano, a história é bom a gente conhecer por isso. O Império Romano nunca existiu na face da terra um império grande como ele, de conquistar povos e de extensão tão grande como foi o Império Romano. E por isso que há essa comparação. O escritor de Apocalipse, ele dá esta explicação, que esse anticristo, ele vai ressurgir com um império poderoso da forma que foi o Império Romano. A Babilônia e o símbolo de tal prostituição. Só para nós vermos como que o nome de Babilônia tem uma influência muito grande. O nome da cidade é usado mais de 260 vezes na Bíblia, 27 vezes em uma só profecia aí de Jeremias. E o nome Babilônia aparece mais frequentemente nas Escrituras do que qualquer outra cidade, exceto Jerusalém. É as 2 cidades mais mencionadas, os seus nomes aqui na Bíblia. A mulher cidade é chamada de prostituta. O próprio anjo, o próprio texto aí, dá essa designação de prostituta, desse nome. Um dos 7 anjos que tinha as 7 taças da ira de Deus, levou João para contemplar a grande prostituta. Então ele chama esta mulher de prostituta, de grande prostituta e mãe das prostituições. Então, ou seja, aqui dá para nós entendermos, porque a Bíblia, quando ela fala de prostituição, a maioria das vezes, tá? A maioria está falando de questão espiritual, de idolatria, das pessoas que abandonam a Deus, o Deus verdadeiro, para adorar ídolos, para adorar imagens, para adorar outros deuses.
E na sua testa estava escrito o nome, mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. Então, aqui, até na testa da mulher, estava escrito, da prostituta, estava escrito aí, mistério da grande Babilônia. Significa que não é algo assim, fácil de se interpretar, né? Porque é ela que está por trás de todo esse sistema religioso que existe na terra. Todo esse sistema, por exemplo, se nós cremos em Deus, nós acreditamos em Deus, nós confiamos em Deus, é porque há uma ideia, há um sentimento sobre a existência desse Deus, que então é inculcado a nós, e é transferido para nós. E ao mesmo tempo, do Deus verdadeiro, né? E ao mesmo tempo, também há um sistema que inculca nas pessoas, que transmite para as pessoas, esse sentimento de um caminho contrário, mesmo que as pessoas não saibam. Por isso que é importante que nós conheçamos a palavra de Deus, que nós investiguemos essas questões espirituais, para a gente não cair e saber discernir, porque é muito fácil. Por exemplo, muitas pessoas que estão nas igrejas evangélicas hoje, que se converteram, também faziam parte desse sistema religioso mundano chamado Babilônia, né? Que eram católicos, que eram espíritas, que eram do candomblé e etc. Mas depois, ao ouvir a palavra de Deus, depois ao se colocar diante da verdadeira palavra, o Espírito Santo trabalhou na vida deles, eles tiveram discernimento, tiveram entendimento, e então abandonaram aquele caminho e se converteram ao Senhor, amém? É isso que é a conversão. A conversão é deixar um caminho que eu estava seguindo e vir para o outro, ok? Então esse sistema babilônico, ele existe e está aí por trás de todas essas religiões que existem no mundo. A interpretação de quem é essa cidade. As interpretações mais conhecidas são 4, que envolve 2 cidades de grande influência, como eu já falei, né? Que é Roma e que é Jerusalém. Que diz assim, Roma como cidade principal do Império Romano, ou o poder comercial e econômico dela. Roma como cidade principal da Igreja Romana Católica. Então, a gente precisa combinar o entendimento do texto bíblico e analisar dentro do conhecimento geral que nós temos. Então, essa Roma, ela é uma cidade de grande influência, apesar de ser um país, menor país do mundo, né, pequenininho, foi reconhecido pela ONU no ano de 1929, tá? Mas está lá, exerce essa influência. A outra cidade é Jerusalém, como existia antes da destruição do ano 70. E Jerusalém também futura como sede do suposto reino terrestre de Jesus. Mas a Jerusalém, a maioria dos estudiosos já descartam. Por quê? Porque Jerusalém, pelo nome, né? Pelo nome, não pela situação em que ela passou e vai passar, mas pelo nome da cidade, porque ela é a cidade do grande rei. Ela é a cidade também, a Jerusalém espiritual, com o mesmo nome, que vai descer com o Senhor. Então, é descartado que Jerusalém seja esta cidade prostituta. Interpretações que simbolizam esse sistema religioso, então, místico. E muitos já ensinaram e ainda ensinam que a Babilônia mística é comparada com uma grande prostituta, é a igreja romana, como eu já falei, pelas seguintes razões, ou seja, não é aleatório, não é algo aleatório, é isso, não. De há muitos séculos, há, na verdade, mais de 1000 anos, isso é comparado, desde a própria Bíblia, é comparado. Por exemplo, quando falava da Babilônia, que era a mãe das meretrizes, que adorava todo tipo de deuses, e que isso era então, esse sistema era rival a Deus. Aí vamos ver essa comparação, que diz assim, os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua prostituição. Agora, analisando então esse texto aqui, bíblico, com a realidade.
A Igreja Católica Romana é culpada de ter levado um grande número de pessoas, mais do que qualquer outra religião, para a idolatria. É a maior religião idólatra que existe no mundo. Na Bíblia é como a figura da idolatria como prostituição, é comum, e do adultério como amor falso. Assim a idolatria e as crenças falsas corrompem o amor que nos liga a Deus. Então todas as vezes que uma religião me leva a adorar ídolos, eu estou desviando do Deus verdadeiro. Eu estou dedicando o meu amor, que deveria ser a Deus, a outros deuses. Ela está assentada sobre muitas águas, que quer dizer que ela domina o mar da humanidade, das nações inquietas e angustiadas do mundo. Não falamos que o anjo deu a interpretação que águas simboliza as nações, as línguas e etc. A igreja romana, o anjo diz que ela está sentada sobre as águas. Então significa que ela domina. E é só se nós fecharmos os olhos para não enxergarmos que a igreja romana, ela manda ou não manda? Nós estamos na cidade aqui, ó, uma capital da idolatria. Vai fechar toda a cidade, cerca de 2 milhões a 3 milhões de pessoas vão estar aqui. Então a influência, irmãos, querendo ou não adianta negar. Quando o Papa vem no Brasil, é mobilizado centenas, milhares de pessoas para dar segurança, porque além dele ser um líder religioso, ele é um chefe de Estado também, né? E sempre o Papa está dando as suas opiniões, a sua palavra nas questões mundiais. Então é inegável o poder que a Igreja Católica tem. E não adianta a gente querer fugir, né? É isso aí. Está adornada exteriormente, enquanto que interiormente está cheia de corrupção. Escarlate é a cor predileta de Roma, e o Vaticano é adornado com ouro e pedras preciosas. Acabamos de ver na nossa aula, esses dias, o filme de Lutero, Martinho Lutero, está na internet. Assistam esse filme, se você ainda não assistiu, chamado Lutero, que é o período da Reforma Protestante, quando ele deseja na verdade ele deseja fazer uma reforma dentro da Igreja Católica, mostrando que toda aquela luxuosidade que eles tinham, aquelas coisas snob que eles estavam tendo, a Bíblia não recomenda isso. E enquanto as pessoas morriam em suas pobrezas, o império lá, o Vaticano, estava milionário. Começou então a vender as indulgências, né, vender os perdão para arrecadar dinheiro para a construção da basílica lá em Roma, no Vaticano, e por isso que houve então a reforma. E por fim a Igreja Católica, por não aceitar as questões que foram levantadas por Martinho Lutero e um grande número de pessoas, houve o rompimento, tá? Por isso hoje nós temos esse direito de estarmos cultuando sem estarmos debaixo do jugo de Roma. Nós temos o direito de ler a Bíblia, nós temos o direito de estarmos com liberdade religiosa, que a partir da reforma foi que surgiu todos estes movimentos libertacionais, né? E no ano de 1800 e pouco, na Revolução Francesa, foi que, através de guerra também, né, Napoleão Bonaparte, que por levantar um outro papa, e a partir desse momento separa-se a religião da política, tá? A partir desse momento o Estado separa da política. Mas no período anterior, o Papa, ele comandava o poder religioso e o poder civil. Ele dominava tudo, ele punha rei, ele tirava rei. Então isso é inegável na história, né, que nós estudamos em qualquer história secular, do poder que a Igreja Católica teve. A Igreja Romana se intitula mãe de todas as igrejas, isto é, mãe das prostituições, no texto aqui. Agora, a Igreja Romana concreta, ela mesma se intitula mãe de todos os cristãos. Tá? Estava embriagada do sangue dos santos. Quantos milhares de pessoas morreram na Inquisição, na Contra-Reforma, nas perseguições que a Igreja Católica fez, nas cruzadas que foram feitas na história, com a qual se prostituíram os reis da terra. Fala da união da corrupção eclesiástica com a tirania civil.
Quantos reis que o Papa, depois, por questões corruptas na história, para levantar outro rei, para dominar outro país, por causa desses conchavos, estão na história, é só a gente ver. Roma está edificada sobre 7 montes. A Roma é conhecido na história, irmão, como a cidade dos 7 montes, que ela tem 7 montes em volta dela. Lá está na história também, geograficamente é fácil de identificar. Conclusão, então, até aqui. Há muitas razões para entendermos que a Babilônia mística representa a igreja romana. Portanto, no capítulo 17 de Apocalipse, a mulher prostituta trata-se da Babilônia mística. Então, ou seja, essa mulher que está sentada sobre esta besta de 7 cabeças, a mulher é quem? Babilônia mística. O que é a Babilônia mística? Símbolo de toda a corrupção religiosa, símbolo de tudo aquilo que é contrário a Deus. É isso que essa mulher simboliza. Símbolo do regime religioso e político que domina todo o mundo. Então, até aqui, para nós entendermos quem é essa mulher. Tá? Agora vamos para a segunda parte. Interpretação aí do versículo 9 a 10. Esse aqui é mais complicado um pouco. Que diz assim: aqui está o sentido. Quem tem sabedoria, as 7 cabeças são 7 montes, nos quais a mulher está assentada. Então, como eu disse, se a mulher está assentada sobre 7 montes, Roma é conhecido como a cidade de 7 montes. Então, qual é a cidade? Qual é essa cidade que a mulher está assentada? Roma. Aqui João já transfere a localidade da Babilônia geográfica, lá da Mesopotâmia, agora para Roma. Tá? Verso 10. São também 7 reis, dos quais caíram 5, um existe e o outro ainda não chegou. E quando chegar, tem de durar pouco. Nós vamos explicar detalhadamente aqui, mas aqui ele está falando, quando João escreve, né, o anjo está dando a interpretação, dizendo que desses reis, são também 7 reis, que é as 7 cabeças. As 7 cabeças são 7 reis. Aí ele diz, 5, dos quais caíram 5, ou seja, 5 já passou. Desses 7 reis, 5 já foi embora. Ele diz, um ainda existe. Quando? No período de João. No período que João estava, um ainda existe. Ele diz, o outro ainda não chegou. Ou seja, virá um outro depois. E quando chegar, ele vai durar pouco tempo. Agora a explicação. As 7 cabeças são 7 reinos. Reis ou reinos. Então está aí. As 7 cabeças são 7 reis ou reinos. Verso 9 e 10. Dos quais 5 caíram 5. Um existe, o outro ainda não chegou. E quando chegar, tem de durar pouco. Aqui eu pus grifado para ficar bem fácil de nós separarmos um e outro. A interpretação. Os 5 que caíram são impérios que perseguiram Israel na história. Então nós temos o primeiro império que perseguiu o Egito, né, está na Bíblia. A Síria está na Bíblia, que perseguiram. Babilônia, Nabucodonosor, foi a última lá antes do Império Romano, do Medo-Persa, né, que eles destruíram o templo, está na Bíblia. Depois, os Medo-Persas, apesar dos Medo-Persas, nesse período aqui dos persas, ter permitido o retorno deles para Jerusalém, mas também foi um império que dominou os judeus, dominou Israel. Depois temos a Grécia. Aí ele diz então, 5 já caíram, tá aí esses 5, Egito, Assíria, Babilônia, Medos Persa e Grécia. Depois um existe, no período de João, Império Romano, no tempo de João. No momento que João está escrevendo, era o Império Romano que existia, né? E o texto continua, e o outro ainda não chegou, e quando chegar, tem de durar pouco. Esse outro, segundo agora os historiadores, que quando chegar tem que durar pouco, é o Império Romano Papal. Eu vou dar alguns detalhes dele aqui. E a besta que era e não é, e também é ele, o 8º, e procede do 7, e caminha para a destruição. Ou seja, desse 7º reino aqui, se levantará o anticristo, cujo reino consistirá de uma liga de 10 nações e que caminhará para a destruição. O que vai acontecer, segundo alguns,
é que o sétimo reino, ele será esse reino papal, que no período em que o Império Romano caiu no Oriente, o Império Romano caiu no Oriente, ele enfraqueceu, que é exatamente esse momento do capítulo 13, quando diz que a besta, uma das cabeças foi ferida, mas depois ela recobrou a sua força, como se tivesse ressuscitado. Então o Império Romano, no ano de 470 e pouco, ele enfraqueceu muito, ele perdeu a sua parte oriental. Mas quando isso aconteceu, o que o imperador romano fez? Ele uniu com o Papa. Ele transferiu esse poder para o Papa. Então o Papa, que tinha o poder religioso, passou a ter o poder civil também, né? Essa interpretação, já deixo aqui para os irmãos, há várias outras formas também de interpretar, há outras visões, tá? Dentro desta visão que nós estamos falando, é a dispensacionalista. No final eu vou passar um vídeo para vocês. Eles vão dizer que esse poder agora que está aqui, é o sétimo, que está com o Papa, que está com esse império religioso, é dele que vai surgir o oitavo poder, que é o anticristo, que é aquele que vai dominar. Tanto é que no texto, nós vamos ver que esses 10 reis também que vão surgir, esses 10 reinos, são 10 líderes políticos que vão surgir. E eles vão trabalhar junto com a besta, que é o líder maior. Só que vai chegar determinado momento que acontece algo muito estranho. Eles vão unir os 10 reis e a besta e vão matar a prostituta. Quem é a prostituta? O sistema religioso. Eles vão acabar com o sistema religioso. Aí a gente fica perguntando, por quê? Porque aí só vai ficar o anticristo recebendo toda a adoração. Por isso ele vai acabar com o sistema. Primeiro, ele dá poder ao sistema religioso. A prostituta, né, simbolizada também pelo falso profeta, vai esparramar o sistema religioso contrário a Deus. Só que depois que ele ganhar esse poder, junto com esses reis que vão levantar, eles vão matar a prostituta. Eles vão acabar com ela. Então significa, vão acabar com o sistema religioso e todo o sistema de adoração, todo o sistema de poder, inclusive os 10 reis, vão entregar para a besta. E a besta é quem? É o próprio Satanás. Tá? É complicado, mas está aí no texto, nós fizemos a revista para você. Tá? A batalha do Armagedon. Aqui nós estamos chegando, nesse período, dessa grande batalha. Diz assim, e os 10 chifres que viste são 10 reis, que ainda não receberam o reino, mas receberão poder como reis, por 1 hora, juntamente com a besta. Aqui, esses reis que ainda não existiam e não existem, são líderes políticos, segundo a interpretação, que vão receber poder para governar. Só que depois que eles receberem esse poder, eles vão querer acabar com o sistema de idolatria, o sistema religioso, e eles vão pegar o poder que eles têm e entregar também para a própria besta, o próprio Satanás. Esses líderes políticos receberão poder, mas como eles têm o mesmo intento da besta, eles entregarão seus poderes a ela. E está aí no texto, capítulo 17, verso 13, né? Estes têm o mesmo intento e entregarão seu poder e autoridade à besta. Agora, como eu disse, a destruição dessa prostituta. E os 10 chifres que viste na besta são os que odiarão a prostituta e a colocarão desolada e nua, e comerão a sua carne e a queimarão no fogo. A prostituta será então destruída por essas forças aliadas do anticristo, ou seja, a influência e poder será tirado dela e dado à besta e seus aliados. E tudo isso será realizado pela providência de Deus para cumprir a sua palavra. É importante que saibamos disso também, que em todo este andamento aqui, é Deus que está no controle, não é o anticristo, não é a besta, não é a prostituta. Lembrando que a igreja que já fez aliança com o Senhor não está na terra, tá?
é o momento de grande conturbação na face da terra, que é a grande batalha do Armagedon, que antecipa a implantação do milênio. Porque Deus tem posto em seus corações que cumpram o seu intento e tenham uma mesma ideia, e que deem à besta o seu reino, até que se cumpram as palavras de Deus. Então veja bem, é o próprio Deus que vai colocar na cabeça desses 10 reis matarem a prostituta, ou seja, acabar com o sistema religioso. Nós sabemos que hoje, mesmo tendo liberdade, o sistema religioso ou a religião no mundo inteiro causa muito problema. Então esses líderes que vão surgir, eles vão dizer, vamos acabar com toda a religião, vamos acabar com tudo, e a besta será o único objeto de adoração. E por que Deus permite fazer isso? Porque Deus então vai destruir a besta, destruir o Satanás. Ele vai lançar a besta e o anticristo, que é uma das bestas, e o falso profeta, que é outra besta. Nesse momento aqui do Armagedon, vai lançar eles no lago de fogo. E então prende Satanás, que é aquele período que vai ser preso por 1000 anos. O cordeiro e seu exército vencerá a besta e seus aliados. Estes combaterão contra o cordeiro, e o cordeiro os vencerá. Então esta união dos 10 reis com a besta agora, com todos os aliados na face da terra, eles vão se levantar para combater o Cordeiro de Deus, combater a Cristo. Mas nesse momento, o que vai acontecer? Esse momento é que é chamado a segunda vinda de Jesus. Jesus voltará então do céu com a igreja, tá? E ele vai vencer todos esses aliados. A besta e todos os seus aliados serão vencidos nesse momento, vencidos pelo Cordeiro. Para concluir aqui, e depois eu quero passar o vídeo. Os acontecimentos iniciados então no capítulo 17 terá os seus desfechos nos capítulos 18 e 19. É importante, lembra que eu disse que nós seguirmos por capítulo é mais difícil. Então, para você compreender e completar o entendimento, leia o capítulo 18 e 19. O 19 eu quero ler com vocês. O capítulo 18 traz os detalhes da destruição da Babilônia, que diz assim: e clamou fortemente com grande voz, dizendo: caiu, caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, e coito de todo espírito imundo, e coito de toda ave imunda e odiável. No 19, vai haver um grande júbilo. O capítulo 19 é o contrário do 18. O 18, os adoradores, os seguidores da Babilônia vão chorar, vão gritar, vão lamentar, né? O Cordeiro vai destruir eles. Mas aqui no 19 não, haverá um grande júbilo, porque a igreja está voltando com Cristo. Cristo está vindo em grande vitória para derrotar todo esse sistema. Diz assim, o capítulo 19 narra então a vinda de Jesus com a igreja, a derrota da besta e seus aliados, a batalha do Armagedon, a prisão de Satanás, e segue para a implantação então do milênio. Vamos ler aí o capítulo 19, e após eu vou estar passando o vídeo para vocês. Esse vídeo é um vídeo de um pastor muito estudioso, eu acompanho ele há muito tempo, fiz um curso de Apocalipse com ele tem livros escritos. Se você vê os vídeos dele, ele tem uns 8 vídeos na internet falando sobre Apocalipse, pode acessar e assistir, ele é de confiança. E ele também tem um curso só sobre escatologia, que a pessoa paga R$ 7,99 por mês para participar. Só você se inscrever e você acompanha. Vamos ler o capítulo 19 para você entender o que vai terminar aqui. Diz assim: depois disso ouvi no céu algo semelhante à voz de uma grande multidão que exclamava: aleluia, a salvação, a glória e o poder pertence ao nosso Deus, pois verdadeiros e justos são os seus juízos. Ele condenou a grande prostituta que corrompia a terra com a sua prostituição. Ele cobrou dela o sangue dos seus servos. E mais uma vez a multidão exclamou: aleluia, a fumaça que dela vem sobe para todo sempre. Os 24 anciãos e os 4 seres viventes prostraram-se e adoraram a Deus, que estava sentado no trono, e exclamaram: amém, aleluia. Então veio do trono uma voz
conclamando: louvem o nosso Deus, todos vocês, seus servos, vocês que o temem, tanto pequenos como grandes. Então ouvi algo semelhante ao som de uma grande multidão, como o estrondo de muitas águas, e fortes trovões, que bradava: aleluia, pois reina o Senhor, o nosso Deus, o Todo-Poderoso. Regozijemo-nos, vamos nos alegrar e dar-lhe glória, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro, e a sua noiva já se aprontou. Foi-lhe dado para vestir-lhe linho fino, brilhante e puro. O linho fino são os atos justos dos santos. E o anjo me disse: escreve: felizes os convidados para o banquete do casamento do Cordeiro. E acrescentou: estas são as palavras verdadeiras de Deus. Então caí aos seus pés para adorá-lo, mas ele me disse: não faça isso, sou servo como você e como seus irmãos, que se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus. Adore a Deus. O testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Vi o céu aberto, e diante de mim um cavalo branco, cujo cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Ele julga e guerreia com justiça. Seus olhos são como chamas de fogo, e em sua cabeça há muitas coroas, e um nome que só ele conhece e ninguém mais. Está vestido com um manto tingido de sangue, e o seu nome é Palavra de Deus. Os exércitos do céu o seguiam, vestido de linho fino, branco e puro, e montados em cavalos brancos. De sua boca saía uma espada afiada, com a qual ferirá as nações. Ele as governará com cetro de ferro. Ele pisa o lagar do vinho do furor da ira de Deus Todo-Poderoso. Em seu manto e em sua coxa está escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Vi um anjo que estava de pé no sol e que clamava em alta voz a todas as aves que voam pelo meio do céu: venham, reúnam-se para o grande banquete de Deus, para comerem carnes de reis, generais e poderosos, carnes de cavalos e seus cavaleiros, carne de todos, livres e escravos, pequenos e grandes. Então vi a besta, os reis da terra e os seus exércitos reunidos para guerrearem contra aquele que está montado no cavalo e contra o seu exército. Mas a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que havia realizado sinais miraculosos em nome dela, com os quais ele havia enganado os que receberam a marca da besta e adoraram a imagem dela. Os dois foram lançados vivos no lago de fogo, que arde com enxofre. Os demais foram mortos com a espada que saía da boca daquele que está montado no cavalo. E todas as aves se fartaram com a carne deles. Amém? Aqui, irmãos, esse capítulo é o capítulo da vitória. O final da tribulação termina aqui. A partir desse momento, no capítulo 20, será implantado então o milênio. Tá? Mas nesse momento aqui, o capítulo 19, é o momento da vitória, é o momento de júbilo de toda a igreja. Vou rodar o vídeo, tá? Para vocês verem, é um pouquinho grande, tá? E em seguida, já está com Célio, já vou descer, termina aqui. Deus abençoe vocês. A apostila e a revista está aí, eu vou postar também o link dela no grupo, para quem quiser, tá? Deus abençoe. Pode soltar o vídeo, por favor.